Muito bem, meus amores. Vamos seguir o bonde. Vamos falar agora com ele? Canhotinha de ouro. A nossa canhotinha. Ó, te passei lá, hein, ô bonitão. Tá bonito, hein? Querendo. Te passei lá. E agora, Emílio? Oi? Vou mandar um zap aqui pro Não, já falei com Paulinha. eu falei com a Paulinha também. Reunião ao Você sabe que tem Vou muita falar com gente. Tem muita gente contra, mas não tô nem aí. Por quê? Morgado. Não, tô nem aí. Tô nem aí. Reunião ao vivo. Eu Quem quero tá saber contra? o seguinte. Posso fazer uma intervenção aqui, brevemente? Intervenção militar? Em relação ao, no tocante à privatização da Eletrobras. Não, já foi esse assunto. Não, já foi. Já foi. Deixa eu só. Beleza, então. Deixa Tem um eu só- deputado federal querendo se explicar. Não que a gente quero pediu deputado. explicações. É um parágrafo, beleza. Não, ele explique lá no Vai lá no Congresso. Tá bom. Show. Vida que segue. Ele faça o show dele no certo. programa dele. Ninguém vai tomar conta disso aqui. Isso aqui quem manda é nós e acabou. E dane-se. Agora Tchau, vem. pessoal. Agora Então, entra o toca o negócio, o cara fala, não, agora eu quero o direito de resposta. Me dê a parte. Vai no YouTube. Vai no YouTube e dá o direito de resposta. Não te dou a parte. Eu quero saber o seguinte, meu querido Guga Noblex, você cantou a bola. E eu gosto de quem canta a bola. Porque você sabe que o xadrez da política é um jogo complicado. E agora nós vemos Cirão e Barba. Quem vai sair disso aí? Eu te pergunto. Olha, o bicho tá pegando entre Ciro Gomes e Lulinha, e Lula. O Ciro, ele partiu realmente para o ataque contra o Lula, contra o PT, já que ele quer tomar para ele aquele eleitorado que é mais antipetista, que é mais centro-direita. Ele viu que o caminho dele é esse, porém ele está pegando pesado demais. Tem gente achando que o Ciro vai mais uma vez morrer pela boca, porque ele está batendo muito no Lula, batendo de um jeito que acaba, inclusive, resvalando na própria esquerda. Então, dessa última vez, ele chamou o Lula de o maior corruptor da história, né? Ele disse que o Lula é o maior corruptor e o Lula também devolveu. Rolou um embate entre os dois no Twitter. O Lula falou que adoraria dizer que o Ciro é um amigo, mas infelizmente ele não quer ser amigo do Lula. E ele disse que aprendeu uma teoria com a mãe dele, o Lula, com a dona Lindu, né? Que quando um não quer, dois não brigam. Então, ele disse que não vai fazer o jogo rasteiro, tá aí, ó, não farei o jogo rasteiro do Ciro Gomes. Foi uma resposta do Lula a essa provocação do Ciro e o Ciro bateu de volta, né? Ele disse que o Lula não é que você não queira brigar, é que para isso você usa bajuladores e seu gabinete do ódio, né? O que você não quer é debater o país, os projetos, as coisas que o PT fez no poder. E ele também disse que todo mundo sabe que você considera amigo uma única pessoa no mundo, você próprio, né? O Ciro ainda falando para o Lula. Eu quero tratá-lo sim como um oponente. Então, assim, o bicho tá pegando, o pau tá comendo, o Ciro tá batendo forte e tem gente achando que ele tá errando. Inclusive, o Carlos Lupe, presidente do PDT, disse que o Ciro corrigiu o Ciro. Os bastidores têm esse papo de que ele não gostou muito do Ciro tá batendo dessa maneira. E quando eu conversei com o Carlos Lupe, um mês atrás, eu perguntei para o Lupe isso, se o Ciro ia ter essa postura mais ofensiva e se o Ciro iria para Paris, caso o segundo turno fosse entre Bolsonaro e Lula. Se o Ciro iria de novo para Paris. E o Lupe me disse que não, que achava que não, que o certo não era ter essa postura mais agressiva. Porém, uma semana depois de eu falar com o Lupe, o Ciro disse que sim, que iria a Paris se o segundo turno fosse entre Bolsonaro e Lula. Então o Ciro está indo para o pau, é o Ciro de sempre, aquele Ciro que não consegue segurar muito a onda, apesar do marqueteiro dele, o marqueteiro dele ter... Santana, o Santana é bom. Santana é bom. O João Santana disse então, mas a gente tem uma teoria que aqui. não é para ser assim também. É aquela de ontem? Não, eu ia perguntar se existe outra estratégia a não ser essa, porque a gente tem o Bolsonaro e o Lula, se existe outra estratégia a não ser ir pra cima com tudo, nos dois. Existe? Assim, você acha que tem como fazer isso diferente? Porque eu, na minha cabeça burra, não vejo de outro jeito você não ir pra cima dos dois com tudo. Sim. O João Santana traçou também com o Ciro essa estratégia de ser um pouco mais ofensivo ao Lula, mas não de bater nesses termos que o Ciro tem batido, de chamar de maior corruptor da história. Parece que a esquerda, que um governo de esquerda,
portanto, foi o responsável pela maior corrupção da história. Então, isso acaba resvalando na esquerda. O João quer, sim, esse tipo de postura de também combater o PT e o Lula, mas não de maneira tão ofensiva. Isso desagradou tanto o João Santana quanto o Carlos Lupe. Mas a única estratégia, de fato, para o Ciro, hoje, é se tornar um nome mais de centro-direita, para alguns, centro. Então, ele precisa, sim, continuar sendo crítico ao Lula e ao PT. Mas está batendo pesado demais até para o que deseja o João Santana, que é quem traçou junto com o Ciro essa estratégia. Ô, Guga, você não acha não que... é o caso. Você não acha que isso daí... Eu falei ontem isso com o Amoedo e é um pensamento que eu tenho. Eu queria saber se você não acha isso também, que é o seguinte, que ele fazendo isso, o Ciro fazendo isso e tentando tirar votos do Lula, você não acha que isso beneficia o Bolsonaro, assim como também o Amoedo, querendo de qualquer jeito derrubar o Bolsonaro, não ajudaria o Lula, no caso? O caso do Ciro, como ele está batendo no Lula, mas com a intenção de se destacar mais àqueles candidatos já antipetistas. Então, ele já quer pegar um nicho de eleitores que não votaria no Lula. Ele não está com essa estratégia querendo tomar muito o eleitor do Lula, e sim tirar o Bolsonaro do segundo turno. A estratégia hoje é tirar o Bolsonaro, já que muitos políticos veem o Lula como certo no segundo turno da próxima eleição. O caminho para um candidato de centro chegar lá hoje é tirar o Bolsonaro. Então ele está brigando, disputando o eleitor, que é o eleitor também que poderia migrar para o Bolsonaro ou para um candidato mais de centro-direita que não representa o PT, um candidato mais antipetista. Hoje o Ciro está brigando com o João Dória, está brigando com que seriam os candidatos do Luciano Huck. São esses os eleitores, não? São esses os eleitores que o Ciro está indo atrás, e não os do Lula. Então, hoje, o Lula ele não está tendo um grande rival para tentar tomar o público dele, né? A gente vê o centro, sim, fragmentado, porque tem Ciro Gomes, o Mandetta quer ser candidato, mas o DEM está muito enfraquecido, que é o partido dele. O Dória, Calcinha. O Dória quer ser... Então, assim, se a gente tiver, vai ter Dória, vai ter Ciro. Esses dois praticamente certo, porque o Dória vai vencer a disputa pela candidatura do PSDB. Não ganha nem Agora, pra a história é a seguinte. vereador. A história é a seguinte, bicho. É que, porra, ontem eu fiz um esforço, fui lá ver o Ciro Gomes com a Gabriela Prioli no YouTube dela. Aí lá pras tantas, cara, ele engatou uma tese que, tipo assim, eu sou socialista democrático, na linha de... que a mesma coisa que o Bernie Sanders falava lá nos Estados Unidos. O Ciro literalmente está se comparando ao Biden brasileiro, com postagens oficiais confeccionadas, presume-se, pelo próprio João Santana. E, pô, falando de taxar grandes fortunas, lucros e dividendos, longe do receituário liberal, de mercados livres, de modo geral, entendeu? Então, ali eu até tentei dar uma chance para pensar numa última instância, considerar ele, mas uma brochada absurda. Não tem a menor chance. Então, ele é da tese de que, porra, não vai conseguir... eles querem tirar o Bolsonaro da tal semifinal, né? Então, como é que você acha que essa estratégia vai funcionar pro Ciro? Em algum momento ele vai mirar artilharia no Bolsonaro também, igualmente, com a mesma intensidade? Ele às vezes ainda bateu muito no Bolsonaro. Agora, depois que o Lula se tornou um dos nomes que a gente sabe que vai concorrer à presidência, aí sim ele passou a mirar no Lula, porque ele perdeu boa parte do eleitorado da esquerda para o Lula e estava na casa dos 9% a 10%. Depois que o Lula passou a ser o nome do PT para a próxima eleição, ele caiu para 6%. E ele viu que para crescer é mais fácil, de fato, tirar o Bolsonaro, concorrer com o eleitorado do Bolsonaro para tirar o Bolsonaro do segundo turno. Ele precisa competir com esse eleitorado. Então, a estratégia, por enquanto, claro, que é tentar conseguir aquele eleitor antipetista, mas ele vai continuar batendo, sim, no Bolsonaro. O PDT sabe que o Bolsonaro é o grande adversário hoje, não só do PDT, mas do país, né, na visão deles. Então, o Lupe e outros grandes nomes do PDT veem o Bolsonaro como o grande mal e eles querem que o Ciro foque cada vez mais também no Bolsonaro. Vai ter porrada para os dois lados, sem dúvida nenhuma. Mas ele precisa, sim, criar essa imagem de um candidato mais centro-direita, porque não tem como tirar o Lula do segundo turno na visão hoje da maioria dos políticos. Inclusive, o PSD do Kassab
está querendo um candidato na próxima eleição, mas se não conseguir, eles querem levar o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, para o PSD, tirar do DEM, e colocá-lo como nome do PSD na disputa pela presidência. É um nome lá de Minas Gerais, que é o terceiro maior colégio eleitoral, é alguém visto como moderado, é alguém que hoje tem muita credibilidade na política. Eles querem o Rodrigo Pacheco. Agora, também pensam em colocar o Meirelles, o Henrique Meirelles, que foi candidato a presidente pelo MDB como vice do Lula. Ele está no PSD agora, como vice do Lula. Eles pensam também nessa hipótese. E se eles lançarem um candidato a presidente no segundo turno do ano que vem, que deve ser entre Bolsonaro e Lula, eles vão ficar com o Lula. O PSD não vai de Bolsonaro. Então, a maior parte hoje dos grandes nomes da política, né, aqueles caras ali que realmente articulam a política, muitos deles, que são de centro, estão querendo ir para o lado do Lula. O Lula vai estar forte nessa eleição. Inclusive, ele encontrou 60 políticos em Brasília. Ele ficou num hotel perto do Papai Congresso. Vai voltar. O Lula está muito forte. Tá meninão. Eu acho que já acabou para chapa tênis. E você vê, chapa tênis... Então, depois você não viu depois? Deixa eu te falar uma coisa para você. Você vê, né? Caiu no... O Lula, ele vai ficar quietinho, não briga com ninguém, porque ele tá confortável. Paz e amor. Sim. Lulinha, paz e amor. Vendeu o negócio. Não vale a pena para ele entrar na briga. Tem o negócio. Com o Lula tem negócio. Tem. Sempre tem. Lhe molha a mão. Sempre tem. É o OLX da política. Mas você vê como é que são as coisas, né, meu querido? Você acha que isso é divino? É uma força maior. Você acha que isso é divino? É o divino que fez com que isso acontecesse? Divino Pai Eterno. É impressionante, parece algo messiânico, porque era muito improvável alguém acreditar que o Lula fosse renascer para a política depois da prisão dele. Parecia impossível. E agora a gente tem a Lava Jato enterrada e o Lula ressuscitado. E tudo, claro, graças a um governo que está tendo uma repercussão muito negativa. E isso ajudou a oposição. A oposição hoje é o PT, é o Lula, no caso. E ele volta... O Lula está muito forte. E ele volta como Messias, né? Sim, com a barba e o bastão. Messias não. Só falta a mulinha. Em cima da mulinha. Volta todo de branco. Ele sabe, Emílio, ele sabe que para ele vencer, a maior probabilidade do Lula vencer a próxima eleição é num segundo turno enfrentar o Bolsonaro. Se ele tiver contra ele um candidato de centro que tem menos rejeição do que ele, isso pode complicar, porque no segundo turno vale muito a rejeição. Hoje o candidato mais rejeitado é o Bolsonaro, com 56%. O Lula está com menos de 40% de rejeição, apesar do PT ter mais de 40% de rejeição como partido. Mas tem muitos outros candidatos com rejeição menor do que o Lula, que seriam adversários mais difíceis do Lula derrotar no segundo turno. Então o Lula quer o Bolsonaro. Para o Lula é mais interessante. Tem muita gente que acha que o PT não quer derrubar de fato o Bolsonaro com impeachment, quer deixá-lo sangrar e quer sim o Bolsonaro como adversário no segundo turno. Já que seria messiânico também para o Lula derrotar o Bolsonaro, aquele que estaria levando o Brasil para o obscurantismo, etc. E o Lula ser o cara que resgata o Brasil de novo para a democracia e para uma economia de novo com bons índices, etc. Seria o Lula messiânico. Então tem esse lado, inclusive, simbólico. Dentro do PT tem, assim, essa discussão do simbolismo também, de se derrotar o Bolsonaro. É mais interessante e é mais fácil para o Lula. Precisa ver agora, né? Pesquisa o quê? Precisa ver agora, né, Guga? Como é que a população, como é que o povo vai responder a isso, né? É só ver na rua isso. Porque a gente tem que respeitar também a inteligência do povo, né? É só ver nas ruas. Mas, às vezes o cara fica fazendo isso, porque a gente vê o xadrez dos caras, né? A gente vê ali onde é que o chapa-tênis quer chegar, onde é que o Amoedo quer chegar, onde é que o Cirão quer chegar. A gente vê como é que eles vão. Aonde? Né? Os marqueteiros e tal. Mas também o povo. Mas vocês acham que a chapa-tênis, você está falando disso da chapa-tênis, estava pensando na entrevista do Amoedo. A chapa-tênis fez o trabalho. A chapa-tênis, será que ela já se enterrou? Exato. Será que o Amoedo, na entrevista que ele deu ontem, onde ora ele se posiciona como candidato, ora ele fala que ele procura apoio, ele está trabalhando já para o Lula, na sua opinião? Eu acho que está. O que o Emílio, você está perguntando, sobre a reação do público, se a gente for ver a chapa-tênis, por exemplo, um dos nomes que seria o João Dória, ele está muito prejudicado exatamente pelo que o Emílio falou, pela opinião pública que percebeu que, olha, João Dória
era Bolsonaro, ele era bolsonarista. Agora ele não é mais. Isso é muito ruim para o Eu não tenho compromisso com o erro, Isso, ele perdeu muito eleitor por conta disso. Muito eleitor não confia mais nele. Tanto aquele que não votou nele fala, peraí, velho, agora ele não é Bolsonaro, é anti-Bolsonaro. Aquele que já era anti-Bolsonaro não confia nisso. E o que votou nele, pela aliança com o Bolsonaro, se decepciona. Então, isso está complicando, por exemplo, a vida hoje do João Dória, que nas pesquisas aí para presidente, dependendo da pesquisa, ele tem 4%, 5%. Isso não é nada. E para governador, se ele tentar... mais uma vez ser governador de São Paulo, ele também hoje perderia feio. Ele tem uma rejeição gigante. Hoje o maior nome do PSDB aí seria o Alckmin, que está sendo sabotado pelo João Dória. O João Dória quer colocar como candidato a governador o Rodrigo Garcia, que é o vice dele, tirou do DEM e levou para o PSDB para isso, e quer empurrar o Alckmin para ser candidato a deputado federal, já teria uma votação expressiva e acabaria elegendo outros nomes do PSDB. Agora o Alckmin está pistola com o João Dória, pensando, inclusive, em sair do PSDB e concorrer ao governo de São Paulo por outro partido. E a gente vê que rolou um grande racha aí na chapa tênis. A gente tem o Dória hoje, que vai ser o candidato, ele vai vencer a disputa lá prévia do PSDB. Todo mundo sabe que ele vai vencer, ele vai ser o nome, mas está com uma rejeição gigante também por ter rompido com o Bolsonaro e também por estar surfando muito em cima da Coronavac. Acham que ele está tirando muito proveito da história da vacina ser do Butantan. Isso também pegou mal perante a opinião pública. Então, a opinião pública, como o Emílio disse, não é trouxa. Fica de olho. O Dória está pagando um preço exatamente pela opinião pública não está aprovando os atos dele. E a chapa tênis, ela foi enterrada no momento que o Lula saiu como candidato. A única chance da chapa tênis, que é mínima, eu também acho muito improvável, seria tirar o Bolsonaro. Mas eu não vejo isso. Eu acho que o Bolsonaro ele vai recuperar parte da popularidade dele. Ele tem o Bolsa Família, que ele está querendo aumentar. Ele falou que quer passar de 160 para 250 reais, que quer conseguir com que mais famílias tenham esse benefício. Enfim, ele inclusive mudou a forma de fazer cadastro, né? Antes eram as prefeituras que faziam o cadastro do Bolsa Família, agora é um cadastro nacional via aplicativos, como se toda pessoa pobre tivesse condições de ter um aplicativo, mas enfim, é uma maneira de centralizar e de passar essa noção de que, olha, o governo federal que está te dando o Bolsa Família. E isso vai resgatar a popularidade dele. Tem o auxílio emergencial para resgatar um pouco a popularidade dele e talvez com vacinação aí em massa, as coisas melhorando, ele esteja mais forte também já na eleição. Eu acho que é Bolsonaro e Lula, não tem... Mas me fala uma coisa, meu querido. Por exemplo, esses caras estão mirando, diz que tem 49% meio indeciso, que a gente fala lá, que é a turma que está entre morrer queimado ou morrer afogado, certo? Só que é o seguinte, você não acha que o Lula também vai ter um desgaste? Porque até agora ele tá pianinho ali. Tá jogando fora de campo. Né? Claro que ele vai. Não sei. Ok, concordo com tudo que foi dito aqui, sei. gente. Concordo com tudo. A chapa tênis queimou a largada. Queimou, peidou na farofa. largada. Então, pode anotar. Eu concordo. Queimou a largada. Agora, é um desserviço. É uma chantagem emocional, é golpe, eu diria até, que vocês estão fazendo aqui. É um desserviço. É o golpe no Zé Louquinho. Em outubro de 2022 está resolvido em maio de 2021. Mas quem que é o candidato? É a foto do momento. Você não está vendo a CPI, só contextualiza. A CPI começou, meu. Então, Aquilo lá é palanque. Vamos falar sobre a CPI, então. Aquilo lá é palanque, amigo. Não. CPI rufando em Brasília aí, Guga. Várias declarações realmente muito preocupantes. Cartas enviadas, ofertas ignoradas, pressão por cloroquina, alteração de bula, presença de filho do presidente em reunião ministerial. São fatos que estão sendo desvelados e constatados pelos depoentes da CPI. Agora, sinto que tem uma desconexão. Muita gente está descartando, desdenhando e fazendo vista grossa em relação à CPI. Muita gente também usando a CPI como montaria política para tentar desidratar o Bolsonaro. Qual você acha que vai ser o resultado final com o andar da carruagem até o momento? Eu acho que a intenção dessa CPI parece ser desidratar o Bolsonaro, deixar ele sangrar, porque é improvável que haja a tempo hábil para se abrir um processo de impeachment, que é o que os mais otimistas acreditam que possa se chegar, né? Não vai ter tempo para isso, porque a CPI ela vai durar no mínimo 3 meses, 90 dias.
muito provavelmente será prorrogada por mais 3 meses. Portanto, 6 meses pelo menos. Daqui a 6 meses, a gente já está no fim do ano. E aí, até abrir um processo de impeachment, até isso acontecer ali na Câmara, até o Arthur Lira deixar, né, aceitar o processo, e até a comissão depois aprovar o processo, até acontecer isso, demoraria também meses. E aí a gente já está em ano de eleição. Ninguém vai empurrar num ano de eleição perto ali já da campanha. Não vai acontecer impeachment. A intenção Agora, é sangrar, deixa isso aí, sangrar. é isso. Mas você não acha... as pessoas na rua. Você não acha, vendo essa CPI, vendo esse jogo e tal, ali também tem uma coisa, né? O cara vai lá, cerca o governo, empurra o governo, aí negocia. Você está aí em Brasília, você sabe como funciona ali. Claro, negocia alguma coisa e acabou e vira para lá. Porque não existe impeachment. Não existe impeachment sem povo na rua. Exato. Também Não tem esse existe isso. detalhe. Não existe isso Não em existe. lugar nenhum Não do existe. mundo. Ficou lá o menino lá, desculpa, o Daniel Silveira. O Daniel Não, Silveira. José Silveira. Silveira é o É aqui, ó. Silveira é o carecão. Não renunciarei. Muito diferente. Não, aí ele falou, olha, eu estou protocolando o impeachment de Jair Bolsonaro. Eu falei, você tá brincando comigo? tira a Você fralda. tá perdendo tempo no Tá meio de da brincadeira, pandemia. velho. Estou protocolando o Vou impeachment do emprestar minha fralda pra Bolsonaro, ele. não sei o quê. Mas, vamos ver o que vai chororó. ser. A princípio eu vejo... Protocolar é fácil. Então, mas Protocolar todo um protocolo. a princípio eu vejo esses 3 cavalos. Repare bem. Mandrião, Sim. o Barba e o Ciro apareceu. Cirão agora, apareceu. chamou Mas quem pra tá na- briga. Ciro em terceiro. Mas Ciro Não, Ciro- briga só com Lula. Por enquanto. Por enquanto. Depois ele inverte. Por enquanto. Genocida, repare bem. Segundo Adolescente o tuiteiro Amoedo, boçal. segundo o Amoedo, na minha humilde opinião, eu acho que para esses caras o mais perigoso é o Bolsonaro. Porque ele falou, precisamos derrubar Sim. o Bolsonaro agora. Sim. É por porque ordem também, Eles sim. vão atacando junto o Bolsonaro. Sim. É a estratégia que ele falou da semifinal pra Sim, final. Exatamente. Ô, Guga, eu queria fazer uma pergunta pra você, porque em 2018 a gente teve uma renovação muito grande no Congresso, né? Só um segundo. Claro. Um breakzinho rápido pra rede. A gente volta na sequência. Vai lá, Reginaldo. Jovem Pan. Vai lá, pode mandar. Então, em 2018 a gente teve uma grande renovação do Congresso, né, o Guga? E agora a gente vai ter em 2022. Você acha que vai ter alguma renovação? Porque tem muita gente satisfeita com o governo Bolsonaro, tem muita gente que tinha se arrependido do PT, mas tá voltando, aí o outro vai pro outro lado, outro vai pro outro lado. Você acha que em 2022, no Congresso, vai ter uma renovação parecida com a que teve em 2018? De jeito nenhum. Parecida com a passada, impossível. Eu não consigo ver isso, até porque a gente tem como radiografia do que deve acontecer a eleição passada. A eleição municipal, ela é sim um reflexo do que vai acontecer na eleição presidencial, apesar de alguns dizerem que não, né? Mas a gente sabe que os maiores cientistas políticos veem como certo que isso é sim a radiografia. Uma eleição municipal é a radiografia do que vai acontecer na presidencial. O que aconteceu na municipal foi exatamente o enterro da nova política. A gente viu o resgate da velha política. A gente viu o ressurgimento do DEM com muita força, que é um partido que sempre foi visto como velha política. A gente viu o PSD se fortalecer e ganhar muitas prefeituras. O PSDB ganhou muita prefeitura também. Então, é o que deve se repetir, porque houve, sim, uma grande decepção por boa parte do eleitorado com a chamada nova política, que era representada até pelo Bolsonaro, apesar do Bolsonaro não ser a nova política. A gente sabe que não é. Bolsonaro está há 30 anos aí no poder também, porém, ele se vendeu assim. E os que seriam a nova política, os novos deputados, que de fato são deputados de primeiro mandato, eles tiveram um desempenho muito pífio. Então, por isso que eu perguntei, Lula. Posso Por isso que eu perguntei, Guga, porque tem muita gente arrependida, né? Com esses deputados de primeira viagem. O que parece é que o eleitorado ele vai de novo para aquele político mais tradicionalista, mais chamado de velha política, mas que ao mesmo tempo passa aquela segurança de que sabe como é que funciona os meandres da política, que sabe fazer política, não vai ser um outsider que vai ficar ali criando caso, criando briga e não fazendo o que a cidade, o que o país precisa. Então, as raposas, isso a gente sentiu. As raposas voltam a dominar o galinheiro. E falar sobre a canhota que... Já está voltando. E Já sobre, tá voltando. Sobre as internas aí da canhota, que você pode opinar com propriedade e conhecimento de causa, como melhor que qualquer um aqui. Eu queria saber, cara, porque eu tenho a impressão que é a seguinte, o voto esquerdista, progressista nos centros urbanos, normalmente ficava ali pro PT, mas agora você sente que o perfil está alterando para uma coisa mais
daquele identitarismo, o PSOL está começando a se consolidar como dono desse eleitorado. Qual é o sentimento que está prevalecendo nesses eleitores? O que você sente, influenciadores que dão voz a esse eleitorado em relação não só ao nível presidencial, à eleição presidencial, mas também o governo de São Paulo, por exemplo, ou de grandes outras metrópoles aí? Cara, a esquerda hoje, ela está muito... o que o Emílio gosta de zoar, né? Seria a New Left. É uma esquerda hoje que tem novas ideias, não é aquela esquerda atrelada ao sindicalismo, ao discurso só do trabalhador. Então, a gente vê que quem faz um discurso mais favorável aos direitos LGBT, a favor de cota, né, contra a misoginia, esse tipo de discurso a favor muito do ambientalismo. O próximo grande discurso que já hoje está tomando conta da política na Europa, os partidos de esquerda que estão tendo sucesso na Europa estão fazendo esse discurso, isso também vai se repetir no Brasil, claro que também é o discurso ambientalista. Então, assim, quem for para isso, os influenciadores e políticos que tiverem esse tipo hoje de narrativa, são os que estão tendo uma maior recepção do eleitorado na internet, enfim, e são os que têm maior condição de se destacarem. E então a gente está vendo que é a chamada New Left, de fato, né? Aquela esquerda proletária, aquela esquerda só trabalhista, né? PCO, amigo. PCO, tão puto com você, tão bravos com você, desculpa. Falei um nome feio. Deixa eu falar um negócio pra você. Mas você sabe que a gente não está pensando... Porque eu penso no eleitorado. Isso. Eu penso no eleitorado. O que vocês estão falando, a gente vive no mundo das likes. Tem muito like, hashtag não sei o quê. Zé Algoritmo. Tem muita like, não sei o quê. A gente estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. O Guga Noblat está conversando com a gente aqui. Nosso homem em Brasília brevemente vai estar lá apanhando de todo mundo, porque ele é um cara que conhece tudo de Brasília. Exatamente. E eu estava falando o seguinte, a gente fica aqui numa discussão muito baseada em rede social. E você sabe que isso também aconteceu nos Estados Unidos com o Trump. O Bolsonaro, esse governo do Bolsonaro, a gente fala que é o gado e tal, não sei o que, ele está trabalhando muito, no interior do Brasil. O interior do Brasil é um outro país, não é país do like. Que Pé vermelho. A gente chama aqui do país da enxada. É os caras que estão trabalhando, o cara está abrindo ponte não sei onde. Às vezes eu recebo aqui, abrir ponte não sei onde. A gente não vê isso no Jornal Nacional, na informação, na UOL, G1 e tal, a gente não vê esse trampo que tá fazendo estrada, abrindo não sei o quê, privatizando aqui, fazendo um negócio. Isso aí também vai contar, viu? Isso aí, esse Brasil aí vai aparecer. Na hora do voto, esse Brasil da enxada aparece. Então é uma coisa que a gente tá muito ligado nessa Brasil porcaria aqui, ó. Nesse Brasil do like, que é hashtag aqui, um briga com o outro. E hoje em dia todo mundo tem os meios de comunicação, hoje em dia, porra, você viu lá o Renan? Faça a pergunta do internauta, porra. Numa comissão de parlamentar de inquérito. Renata Fã agora. Renata Fã, vai, pô. Tem pergunta, Renato. Observação. Manda pergunta. Então é uma coisa que a gente tem que avaliar muito, porque Brasil profundo. Tem um Brasil aí. Outro rolê. A gente tem uma audiência aqui no Brasil inteiro, nos Brasils do centro, no norte do Brasil, e é uma galera que vai votar. Eles vão estar lá votando. Mas o papo é muito bom, viu, meu querido Guguita? Ô, Emílio, tamo junto. Eu acho que, assim, esse Brasil mais profundo, para ele conquistar de fato, claro que obra, o Rogério Marinho, ministro do Desenvolvimento, ele tem esse lado de querer tocar obra, etc., mas o que vai fazer o Bolsonaro, de fato, resgatar a popularidade dele ali é o Bolsa Família, é o auxílio emergencial, são programas de transferência de renda. E ele sabe disso, então a estratégia dele é essa, tanto que ele quer inflar, ele quer aumentar o Bolsa Família e centralizou, como eu disse, o Bolsa Família. Agora, para cadastrar, você faz com o governo federal, que é para você ficar na mão do governo federal e passar essa intenção de que é deles o dinheiro. Então, tem sim, claro, condições do Bolsonaro resgatar ainda a popularidade dele. Nesse momento, como você disse, Emílio, é o momento do Lula, está tudo muito favorável para o Lula. Não quer dizer que permanecerá favorável até a eleição, tem muita água para rolar, mas se a gente for analisar a fotografia de hoje, sim, o Lula não tem nada a responder. Caiu a condenação, suspeição do Moro foi aprovada,
O Lula está despontando aí nas pesquisas e está fazendo esse papel de Lula paz e amor de novo, né? Conseguindo é um santo, se reunir né? com o centro. É um santo. Ele É um ele santo. jogador, É um cínico. É jogador, né? Ele é jogador. Precisamos Ele é devolver. jogador. Precisamos devolver o dinheiro dele e pagar. Isso é muito triste. Correção Você fala monetária. isso. Os danos morais. Pagar os danos morais do Lula. Isso eu acho mais Mas o importante. Bolsonaro E vou não. dizer uma coisa pra você: não tem dinheiro pra resgatar os danos morais que o Lula foi causar. Você sabe disso, né, bonitão? Guga, Olha. obrigado, cara. Que análise Tamo bacana. junto, Emílio. Você faz uma análise bacana. Você é um cara aqui que a gente gosta muito e brevemente você vai estar no time aqui, se Deus quiser. Espetacular. Tá bom? Tá no time. Um abração, Valeu, Guga. Um beijo na valeu, família. valeu. Um abração aí pra todo mundo. E não briga muito no Twitter, não. que Boa faz mal. praia hoje aí. É, Vou ficar de boa. é isso aí. Valeu. Tamo junto, galera. Guga Noblar, diretamente de Brasília.